desta vida, destruir em tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Queridos irmãos, saúde e paz. Estamos mais uma vez reunidos em nome de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso pastor, numa celebração de fé no meio da semana. E, se Deus permitir, você estará participando agora desse momento de adoração e fé. Vocês acabaram de ouvir aí no início do culto uma música do Prisma, muito conhecida, lá de 1988. Quem é da minha geração aí ouviu muito, e ele diz: eu não me esquecerei de ti, ainda que pareça. Algumas coisas demoram para acontecer e parece que Deus esqueceu da gente, parece que Deus abandonou a gente. E aqui ele fala sobre vida eterna, aqui ele fala sobre esperança, e o nosso Deus, ele não esqueceu de você, não esqueceu de mim, não esqueceu do mundo que ele criou, mesmo que estejamos vivendo essa pandemia toda no mundo. E nós queremos começar já esse momento de adoração e louvor, pedindo a você que esteja em oração, que esteja orando pelo Brasil, que esteja orando pelo mundo, todas as nações. As mortes têm crescido cada vez mais. Nós estamos numa semana chamada crítica pelo Ministério da Saúde, onde deve aumentar em muito o número de casos. Então é necessário que nós continuemos em isolamento, por mais que já estejamos bem cansados disso, mas faz parte desse processo e sempre é um aprendizado para todos nós. Então nós temos irmãos que já estão sofrendo por questões de trabalho, de negócio. Nós já estamos com algumas famílias da igreja, pelo menos duas, que está tendo um parente com Covid-19. Tem um parente da irmã Célia Navarra que está fazendo tratamento, é enfermeiro. Temos uma sobrinha da irmã Miriam e do Osés, que é enfermeira, também está fazendo tratamento contra o Covid-19. Pastor Sócrates também está internado, está melhorando, mas caminhando nesta luta. Tantas outras pessoas que a gente tem visto nas reportagens. Talvez você já conheça alguém que esteja lutando aí contra o coronavírus. Além disso, nós temos outros irmãos vivendo outras lutas. A irmã Josete continua ainda internada, o estado dela é delicado, precisa das nossas orações. Nosso querido Kim corajosamente caminha pela fé, irmã Erenice já está em casa. Enfim, queridos, nós temos vários motivos de oração pedindo ao Senhor que nos ajude e que nos sustente e renove a nossa esperança. Então, é necessário que eu e você continuemos firmes no propósito de confiar no Senhor, que é o Deus de nossa vida, e fazer a vontade dele. Nós vamos ler um texto que todos nós conhecemos muito bem, não é isso? Que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 23, que é o Salmo do Bom Pastor, ou o Salmo do Pastor. É bom que nós conheçamos tanto o Salmo do Pastor como o Pastor do Salmo, e juntos possamos sempre buscar o conhecimento de Deus. E diz assim a palavra
do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou dependendo da versão, para todo sempre. Amém? Todos nós precisamos ter a certeza absoluta de que o Senhor é o nosso pastor e caminha conosco. E é interessante que nesse texto que a gente lê, a gente vê que vales, né? A gente vai passar, a sombra da morte poderá chegar próximo de nós, mas Ele está conosco. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Logo após agora, nós vamos louvar ao Senhor e você vai poder louvar ao Senhor cantando o cântico Em Teus Braços é o meu descanso. Então, querido irmão, querida irmã, descanse no Senhor nesse momento. Amém? Descansando em Deus, ouviu o louvor, ouviu a palavra do Pai. Em Isaías, queridos irmãos, capítulo 58, versículo 11, profeta Isaías, boca de Deus, ele vai falar ao povo naquele momento. Ele fala sobre o jardim fechado, aquele jardim que é bem cuidado. E no versículo 11 ele diz assim: o Senhor te guiará continuamente e te fartará até em lugares
áridos. Então, o Senhor é o nosso pastor, como nós já lemos agora há pouco. O Senhor continuamente, não é dia sim, dia não, não é fim de semana e muito menos no domingo, continuamente Ele nos sustenta, inclusive em lugares áridos. A sensação que a gente tem tido nesse período de coronavírus é de uma certa aridez, como se estivesse passando por um lugar, por um deserto que parece que nada tem brotado. Temos acompanhado toda essa caminhada das lutas dos trabalhadores, de alguns negócios que estão parando, do comércio que está parando, enfim. Mas o Senhor vai cuidar da gente e vai nos dirigir. E com essa certeza da palavra de Deus, a gente louva o Senhor cantando o hino 181 do HCC, que diz: Jesus me guia. Nesse momento, então, irmãos, nós vamos para uma breve reflexão da palavra de Deus, de um texto que falou ao meu coração já nessa semana, na leitura anual da Bíblia. E aí, como é que está a sua leitura? Toda segunda-feira o pastor Alex publica aí a leitura anual. Se você não está seguindo ela, está seguindo outra, mas faça da leitura da palavra do Senhor sua companheira e sempre vamos aprendendo. E nesses últimos dias, lendo no livro de Números, nós encontramos, a partir do capítulo 22,
e eu vou falar sobre 22, 23 e 24. Não vou ler todos os 3 capítulos, mas fala de um personagem emblemático, que ele protagoniza um dos eventos mais surreais que nós encontramos na Bíblia, que a gente só acredita mesmo porque está na Bíblia. E eu espero que você, como cristão, acredite nisso, que não ache que é simplesmente uma história, um mito ou alguma ilustração, uma parábola, mas que foi um evento. Esse camarada, ele era um agoureiro, ele era um profeta de Deus, muito conhecido na região na qual ele estava, chamado Balaão. E todos nós já ouvimos falar nesse cidadão que, de uma forma às vezes até cômica, em alguns momentos irônica, e nosso Deus também em alguns momentos age de forma irônica para ensinar para as pessoas e para mostrar para as pessoas que quem tem poder só é Ele. Eu não tenho poder nenhum, você não tem, nenhuma outra pessoa tem. Por mais que tenhamos níveis de poder, ele é muito pequeno, ele é muito frágil e ele tem limitações, mas Deus não. E aí, queridos, quando a gente vem para a palavra do Senhor, no capítulo 22, eu vou ler alguns versículos a partir do versículo 21, diz assim: Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão a espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se novamente numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e de outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor saiu-se contra o muro, comprimindo-os contra o pé de Balaão. Por isso, novamente, tornou a espancá-la. Então, o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, ou a mula, dependendo da versão, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancastes 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão, e agora te mataria. Replicou então a mula a Balaão: Porventura não sou a tua mula, em que toda a tua vida cavalgastes até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Versículo 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor disse: Porque já três vezes espancaste a jumenta. Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. E a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de ti, diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei,
porque não soube que estavas nesse caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com esses homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Meus irmãos, para quem está muito tempo na igreja como eu, essa história a gente já leu, já releu ela várias vezes. Como eu falei, ela é surreal. Mas para a gente entender todo o contexto aqui, nós sabemos que o povo de Israel estava na sua marcha, na sua caminhada. Deus estava dando vitória para o povo. E a fama do povo de Israel ia crescendo. E os povos em volta estavam temerosos por causa disso. Acontece então que Balaque, que era o rei dos Moabitas, ele, preocupado com o que pudesse acontecer, ele, em vez de ir para uma peleja, ele então resolve contratar Balaão e manda os seus servos irem lá, os príncipes, oferecer uma boa quantia de dinheiro para poder Balaão amaldiçoar o povo de Israel. É interessante como as pessoas, quando estão com medo, angustiadas, e o texto diz isso, que Balaque estava assim, eles fazem coisas loucas. Eles querem prejudicar os outros. Dois povos estão aqui, os Moabitas e os Midianitas. Moabitas, lembra-se de Moabe e de Amon, que eram filhos de Ló. Lembram dessa história lá, né? Antes de Sodoma e Gomorra serem destruídas, Ló foge com as suas filhas e elas embebedam. Ele tem relações sexuais e nascem dois povos. Um deles está aqui, o povo moabita. Então, irmãos, nós lemos parte do texto aqui e vimos que as pessoas, quando estão desequilibradas, tomam decisões erradas. É interessante que no versículo 12, quando eles vão lá na casa de Balaão, que eles querem que ele vá lá amaldiçoar, Deus já fala com Balaão. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Então, nós encontramos aqui Deus falando numa narrativa com ele, mas houve uma insistência de Balaque, houve um recuar de Balaão, até que ele tomou a decisão de ir, e nós lemos aqui o texto, e a ira se levantou contra Balaão, assim como também Balaque. É interessante, irmãos, e nessa noite eu gostaria de pensar em três aspectos desse texto, três momentos. O texto é muito mais rico e teria outras lições, mas a primeira, irmãos, é que na nossa trajetória de vida, nós sempre teremos inimigos. Sempre. Esses inimigos podem ser parentes nossos, podem ter o mesmo sangue. Esses inimigos podem trabalhar no mesmo ambiente que nós. Esses inimigos podem morar no mesmo prédio, podem morar na mesma rua. Esses inimigos estão à nossa volta. Isso é uma regra sine qua non. E eu tenho certeza que você que me ouve nesse momento, em alguma situação da sua história, pessoas se levantaram para tentar te destruir. Simplesmente porque você vinha, simplesmente porque você existe, simplesmente porque você é você. Tem pessoas que não gostam da gente simplesmente porque não foram com a nossa cara. Tem pessoas que não gostam de você por causa do seu sucesso. E no caso aqui, Balaque estava preocupado com o poder que o povo de Israel tinha. E ele sabia que de alguma forma o mundo espiritual estava envolvido.
Vivemos num mundo perdido, vivemos num mundo em trevas e o que não falta são inimigos. Às vezes os políticos são os nossos inimigos, ladrões são os nossos inimigos, pessoas desonestas, pessoas corruptas, não é? A gente vê aí nessa pandemia que estamos vivendo, tem gente levando vantagem, fazendo fake news, já tem gente aí, quadrilhas tentando roubar os R$ 600 de ajuda do governo para os profissionais informais, não é isso? Pessoas ganhando dinheiro, vendendo máscaras, vendendo álcool gel e tantas outras coisas superfaturadas. A gente sempre vai ter pessoas querendo atrapalhar o nosso caminho. E talvez tenha alguém fazendo isso com você. Mas nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos sempre crer na palavra de Deus. Mesmo que as circunstâncias vão mostrando coisas diferentes. São inimigos que muitas vezes eles se levantam e você sabe que ele é uma pedra de tropeço. Outros inimigos, eles são invisíveis. Temos o próprio Satanás, que a Bíblia diz que ele faz coisas para nos tentar atrapalhar a nossa vida. Nós temos várias situações no mundo, mas independente se esse inimigo é oculto ou ele é visível, ele precisa ser enfrentado. Ele precisa ser encontrado em algum momento. Nós então vemos no texto que o povo de Israel estava inocente acerca disso. Balaque estava observando. Balaque queria destruir. Balaque estava usando as suas influências. Balaque estava usando preço, ouro e prata. E falou para Balaão: o que você quiser eu te dou. Balaão, que não era bobo nem nada, já disse assim: mesmo que você me dê toda a tua casa, não vai ser possível fazer. Mas é interessante que ele recuou em algum momento. Então, querido irmão, se nessa noite você está numa batalha com algum inimigo, fique em paz. Tem alguém pelejando por você. Tem alguém agindo em seu propósito. Nós encontramos no texto aqui também, já no capítulo 23, quando Deus vai falar com Balaão, que a Balaão vai para amaldiçoar o povo de Israel e ele abençoa 3 vezes o povo de Israel, 3 vezes. No versículo 19 do capítulo 23 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Aleluia, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque a palavra de Deus ninguém revoga. Um segundo momento aqui, ou em segundo lugar, o que eu queria falar com você é que tem leis que Deus criou e Deus, quando quebra essas leis, nós costumamos chamar de milagres. Sempre lembrando que para Deus não existe milagre, só existe milagre para nós. E qual é a lei que Deus quebra aqui? Ele fez toda a sua criação, espécies de animais, de plantas, de flores, os astros, todos com um propósito dentro de uma organização perfeita que é o universo. Ok? E o que a gente vê nesse evento aqui? Balaão, então, vai se encontrar com Balaque e no meio do caminho o anjo do Senhor está lá. A jumenta ou a mula que está com ele, que carregava ele, vê o anjo do Senhor. É interessante que a gente pode conjecturar aqui sobre o mundo espiritual que os animais podem ver também, podem prestar atenção. Naquele momento ali, segundo o texto, era o próprio Deus.
o criador da jumenta, o criador da mula. E nas 3 vezes que ela vai tentar passar, o anjo do Senhor vai e impede a passagem, ela desvia para um lado, ela desvia para o outro, e ela começa a apanhar de Balaão, ele começa a chicotear, né? Ela começa a empacar. Se você já teve uma experiência para andar a cavalo, né? Na minha infância eu vivi muito isso, gostei e gosto até hoje, mas o animal às vezes quando empaca é brabo, aí você tenta tirá-lo do caminho. Ela empacou, mas não por causa de um motivo natural, era de algo espiritual que estava acontecendo. E naquele momento, irmãos, acontece algo, como eu falei no início, surreal, extraordinário e um milagre. E aquela jumentinha ou aquela mula, ela fala. Nós lemos aqui o diálogo. E é interessante que Balaão, ele estava tão angustiado que ele conversa com a mula e ele nem prestou atenção que mula não fala. E é interessante e irônico que na segunda vez que ela para, ele diz assim, se eu tivesse uma espada, eu mataria você. E ela estava livrando ele de ser morto pela espada do anjo do Senhor, que por 3 vezes fez o desvio. Então, irmãos, Deus quebra leis. Nós encontramos Josué, não é isso? O sol para. A gente já preguei sobre isso outra vez. Quando nós pensamos na criação de Deus, nós vemos que Deus pode mudar o que Ele quiser e fazer o que Ele quiser. Então, no dia de hoje, Deus pode estar fazendo um milagre na sua vida. Eu posso pegar de uma forma metafórica aqui também, queridos, que quando ela dialoga com Balaão, ela diz o seguinte, nesses anos todos, qual foi a vez que eu fiz isso? Às vezes essa mula pode significar pessoas que estão conosco, ao nosso lado, várias vezes a gente não percebe e não dá valor. Às vezes nós estamos tão preocupados com a nossa religiosidade e não prestamos atenção nas coisas do dia a dia e da rotina. Isso é apenas uma conjectura minha nessa noite. Então, Deus já quebrou leis por causa de você, que talvez você saiba, talvez você não saiba, e nem nunca vai saber, somente lá na eternidade, mas Deus pode fazer. Deus pode fazer com que, como Jesus fez andando sobre as águas, ele quebrou uma lei, que era a lei da gravidade. Ou a gente parte sempre no princípio de que o haja luz, ele explica tudo isso e Deus criou tudo da palavra, ou a gente vai achar que isso aqui é uma história apenas ou um mito. Mas eu quero dizer para vocês que eu creio no que está na palavra de Deus e fico trazendo na minha imaginação como foi esse evento de Balaão teimoso, fazendo aquilo que não era para fazer, que Deus não queria que ele fizesse, mas mesmo assim ele foi. Se de repente também nesta noite você está sendo teimoso ou teimosa como Balaão, talvez eu seja a mula para você no dia de hoje. Né? Procure saber do que está acontecendo. Talvez você está querendo fazer alguma coisa e Deus está dizendo não faça. De repente sou eu a pessoa que será o alerta para você nesta noite. Em último lugar, irmãos, quando a gente olha para esse texto, ou para toda essa história, e eu acabei de ler o texto agora há pouco, que fala sobre bênção. O que Balaque queria? Ele queria amaldiçoar o povo de Israel. Mas desde o início Deus tinha falado assim, como vai amaldiçoar se ele é povo abençoado? Então, baseado na palavra do Senhor, baseado em tudo que a gente tem vivido, é necessário que eu e você entendamos sempre que quando Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Como diz em Apocalipse, a porta que Deus abre para a gente, ninguém pode fechar.
E quando Deus fecha essa porta, também ninguém abre. Isso eu tenho batido nessa tecla, já não é de hoje, sobre a soberania de Deus, a qual eu e você precisamos nos curvar com fé, com submissão. Então, fique tranquilo acerca disso. Tem muitos crentes que ficam com medo de trabalho de macumbaria, da palavra de Beltrano, do gesto de Cicrano. Esqueça tudo isso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Jesus já se fez maldição na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ser abençoados. E a Bíblia diz que é com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, nessa noite, quando a gente vê esse texto aqui, em que uma pessoa contrata a outra para fazer o mal e ela faz o bem. Deus sempre faz isso. Ela pode até usar o diabo para te abençoar, ela pode usar o teu inimigo para te abençoar. E a gente tem eventos na Bíblia disso. Então, Balaão foi, abençoou, e o povo de Israel sempre foi abençoado. O povo de Israel, irmãos, a gente sabe muito bem disso. Ele só tomava prejuízo quando ele desobedecia o Senhor e era na idolatria. Então aí Deus disciplinava o seu povo. Então nessa noite, você que está me vendo, ouvindo e é crente em Cristo Jesus, você tem a bênção do Senhor. Nenhum mal pode vir à sua tenda. Que mal é esse? É o mal que envolve a eternidade do pecado, que envolve o inferno. Isso não significa, irmãos, que nós não teremos lutas, teremos dificuldades, como agora estamos passando. Às vezes é uma questão da saúde, tudo isso que a gente já conhece. Mas a maior maldição é a maldição do pecado. E a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ensina isso bem no livro de Romanos. Então, queridos irmãos, quando nós olhamos para esses capítulos aqui e a gente vê esse movimento, né, a gente vê que Balaque vai lá e faz sacrifícios, ele faz altares, e a gente percebe que de alguma forma Balaão dá uma enrolada em Balaque também, né? Mesmo falando para ele que não conseguiria amaldiçoar o povo de Israel, mas Balaque também foi teimoso. Uma pena que Balaão, depois, no decorrer da sua vida, não vai caminhar com Deus e não termina muito bem. Nesta noite, irmãos, nessa simples reflexão, aprendemos que nós sempre teremos inimigos, que Deus faz milagres e quebra leis, e que ninguém pode nos amaldiçoar, porque a bênção de Deus está conosco. Fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Tem vários textos que eu poderia elencar aqui para você nessa noite, para confortar o seu coração, para alegar a sua alma, para dizer para você continuar seguindo em frente. Não é isso? O profeta Isaías, como eu li aqui, continuamente o Senhor vai cuidar da gente, mesmo que nós estejamos passando pelo deserto. Tem irmãos nossos que estão passando pelo deserto e a gente sabe disso, né? Tenho falado aqui da Fátima, uma amiga que está com câncer no intestino, a Rosângela, prima da Rosana, com câncer de mama nos 2 seios. E também comunico agora para a igreja, com autorização, né, dela e do esposo, né, nossa querida irmã Érica, esposa do Moisés, a mãe, né, isso da Fernandinha, ela foi diagnosticada com câncer de mama e agora no início do ano ela estava então fazendo os exames, estava aguardando essa informação ainda no núcleo familiar e agora compartilha conosco. E agora no dia 9, essa semana, ela vai começar a quimioterapia, então coloque na sua agenda a irmã Érica também. São lutas, mas nós temos a garantia da palavra do Senhor, de que o Senhor está conosco no vale da sombra da morte. Meus irmãos, fique firme, esteja sempre em oração, ore aí na sua casa. Não tenho tido o costume de orar aqui,
porque o que eu estou fazendo aqui gravado na minha casa agora, ele vai chegar de forma virtual para você, e essa oração ela não faz muito sentido. A pregação ela é informativa para você. E aí na sua fé, na sua caminhada, você vai trilhando esse desafio que é a gente viver. Amém? Irmãos, chegamos ao final de mais um culto doméstico de oração e eu espero que o Senhor tenha abençoado a sua vida, mesmo com um instrumento virtual, nessa noite especial. Queria aconselhar vocês que nessa semana tão especial que a gente está vivendo, que é a semana da Páscoa, na qual nós relembramos a morte de Jesus na sexta-feira e celebramos a ressurreição no domingo de manhã. Por causa desse protocolo todo sanitário, do isolamento, não estaremos juntos como fazemos há tantos anos. Acho que eu não me lembro na minha vida de não ter passado a Páscoa na igreja celebrando a ressurreição, desde a minha meninice.
como muitos de vocês também. Talvez esse tempo que a gente esteja vivendo de um certo sofrimento, envolve o que virá depois. Para que houvesse a ressurreição de Jesus, eu sempre falo isso, precisou haver a cruz. Esse momento que nós estamos passando de tribulação vai gerar ressurreições futuramente. Então procure ler os textos dos evangelhos que falam da morte, do sofrimento, da crucificação e da ressurreição. Na sexta-feira, se você puder ver algum filme, alguma série, alguma reportagem, faça isso. No sábado, se for possível, você reúna as pessoas da sua família, quem pode estar com você aí na sua casa. No domingo de manhã, permitindo Deus, nós vamos celebrar essa ceia de uma forma completamente diferente, que está gerando debates teológicos, eclesiológicos entre o meio pastoral, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho lá na frente, se Deus permitir, no domingo, e juntos a gente vai celebrar a ressurreição de Jesus, mesmo que nós não estejamos no culto da ressurreição. Tudo isso, irmãos, que está acontecendo vai nos trazer grandes aprendizados. Alguns já acontecendo agora, outros virão depois. Mas independente disso, continue firme na sua caminhada, porque o nosso Deus nos guia e nos conduz em novidade de vida na caminhada da eternidade. Amém? Que o bom Deus continue abençoando a sua semana, em nome de Jesus. Até mais!